Olá, pessoal. Eu vou falar sobre o recurso do IBAMA para dar uma dica a vocês, como vocês podem ou montar o recurso de vocês, que é válido até hoje, até as 18 horas, ou como vocês podem orientar melhor o professor que estiver fazendo o recurso para vocês, tá certo? Vocês podem repassar esse vídeo sem problema algum, tá bom? Por quê? No momento, o que acontece? Todos os meses eu tenho feito um procedimento de saúde, então, às vezes, cai de esse procedimento acontecer justamente no dia do recurso, e acontece hoje, então me compromete bastante. Eu já tive um problema de saúde na semana, 2 semanas, né, antes da prova do ICMBio, que não teve nada a ver com esse. Esse é um tratamento, tá certo? Então cai exatamente hoje. E compromete o meu dia quase todo. Aí fica complicado, porque o recurso do Sebrasp fecha às 18. Então, só dando uma justificativa para os alunos que me acompanham, né, nesse procedimento todo. Vou explicar como que é feito o recurso. É muito simples e quais são os pontos importantes para você conseguir majorar pontos na prova do Sebrasp. Tá certo? A informação que eu vou dar aqui, gente, para quem não me conhece, eu tenho quase 25 anos, né, de experiência com provas discursivas. E desde que começou a fase de impugnação de recursos, né, perdão, de impugnação de nota da prova discursiva, praticamente aquilo nasceu no momento em que eu estava dando aula. Então eu vou pegar uma das provas, mesmo que não seja a sua prova, não tem problema, preste atenção, porque o CESP é pura matemática, não é tanto conteúdo. É claro que você tem que ter um acerto do conteúdo que corresponda a exatamente os quesitos que são avaliados, tá certo? Mas eu vou falar muito mais de uma matemática que é ali que o Sebrasp escuta você e lê o que você está pedindo, tá? Então, a primeira questão que você tem que saber quando você vai recorrer é entender em que posição você está. Então, você entrou com recurso, né? Você precisa entender em que posição você está. Você passou no concurso? Ah, eu passei. Entre com recurso. Por quê? Porque como o Sebrasp mexe na fila das classificações, você corre o risco, a depender da posição que você está, de você sair, tá? Então você precisa se defender. Basicamente, se você passou com total, tudo bem, não tem o que fazer. Mas se você, por exemplo, perder uma notinha em apresentação, vai lá, um monte de recurso para aquilo para você se defender. Júnior, corre risco de perder nota? Não, tá bom? A questão, assim, a gente não tem tradição no Sebrasp, como eu disse para vocês, eu estou há muito tempo aqui, desde que começou esse processo, a gente não verifica isso no Sebrasp. Existem bancas que sim, existem bancas que não. Não é o caso do Sebrasp, só foi uma única vez, mas numa situação muito ruim mesmo, que não tinha como. A pessoa foi, inclusive, advertida para não entrar com recurso, mas ela entrou assim mesmo e aí deu ruim. Mas você passou, recorra, porque senão você pode perder sua vaga. Você não passou e ficou no quase, recorra, lute até o fim, acredite e tal. Passou longe, é seu direito de recorrer, tá certo? Não sei se vai resolver muito, mas é seu direito de recorrer. Vamos lá. Outra questão que você precisa entender é uma matemática simples. Quantos pontos? De quantos pontos você precisa para sair ou da zona de perigo ou para ingressar de forma mais segura? Então você tem que observar quantos pontos. Você tem que ler sua prova e entender, não é? Quais as chances que eu de fato tenho? Por quê? O que acontece muito em concurso público, duas falhas que eu vejo que mina as chances de uma pessoa que precisava passar por meio de recurso. Uma é pedir demais. A pessoa dispara a pedir tudo que encontra na prova, faz uma banca, recursar o ler, e vocês têm que pensar no ser humano que está do outro lado. Então vocês estão forçando uma barra, fazendo com que uma pessoa leia. E ela tem que ler, às vezes, centenas de textos, quando não milhares de textos, de choradeiras que são feitos naquele dia. Você tem que ser muito justo com você mesmo. Quais são suas chances? E observa os pontos a que você tem direito, tá certo? O que de fato você tem direito. Porque o recurso não é só chorar, é perceber pontos de falha da correção, tá certo? Então você tem que apontar aqui com muita clareza as falhas da correção. Então, quando o aluno apela para tudo, eu já vejo ali uma grande chance de ele perder o recurso. Por quê? Ele está apelando, inclusive, dizendo que a banca foi incompetente. É basicamente isso que ele quer dizer em todos os sentidos. Não acho isso saudável, acho isso muito ruim. Às vezes eu tento explicar isso quando eu estou fazendo recurso e muita gente não entende. A outra questão que eu vejo também de muito errado, gente, é recurso muito extenso. A extensão do recurso. Muito cuidado. O recurso tem que ser objetivo,
ele tem que ser claro e ele precisa bater principalmente com padrão de resposta. Por isso, não adianta você aprofundar com vários livros, vários pontos biográficos, vários pontos de referência técnica para você tentar recorrer. No Sebrasp isso não funciona dessa forma, tá bom? Você tem que ser bem objetivo, ou seja, dizer o que você quer, né? Você entra lá com recurso para a banca, por exemplo, contra o quesito 2.1, se for o caso, né? Tem, por exemplo, o cargo 3, só trouxe uma única questão. Mas vamos supor que seja o 2.1. Então você entra aqui, não é, diz o quê? Prezada banca, não é, prezada banca. E aí você fala, não é, gentilmente ou respeitosamente recorre-se contra a nota. Aí você, minha creativa falhou aqui. Você vai colocar a sua nota, certo? Que você tirou exatamente ali. Vou apagar tudo, tá, pessoal? Só pra voltar a funcionar aqui meu drama. Contra a nota que você tirou. Então, ó, contra a nota. Por exemplo, sei lá, você ficou com 13,56 em 15,5. Tá? Então, você vai recorrer contra esta nota, de modo que você consiga majorar para o total. Então, você entra com essa nota, não é? Para que haja majoração da nota para 15,5. Então, é isso que você vai pedir na introdução. E, em seguida, no parágrafo subsequente, você vai provar o que você escreveu como resposta. Você vai ter que copiar a sua discursiva naquele trecho em que você comprova a resposta. Então, o primeiro parágrafo vai se ocupar dessa, vamos dizer, do pedido, tá certo? Que precisa ser respeitoso mesmo. E o segundo parágrafo vai se ocupar da prova. Então, ali você vai mostrar exatamente o que você fez. Você vai ter que ir lá na sua prova, tornar o quê? Trazer o intervalo de linhas, copiar mesmo o intervalo em que você trouxe a questão, tá certo? Aí você vai aqui, ó, aqui você vai comprovar. Você vai falar, ó, a resposta para a questão tal ocupou, né, o espaço entre as linhas tais e tais. Então você coloca aqui as linhas e abra aspas, traga a sua resposta todinha. Aí você vai falar, ó, a resposta está correta, a resposta está correta, né? Vamos lá. Então, ela está correta, pois, tô demorando um pouquinho porque minha caneta tá falhando, tá, gente? Pois é coincidente com o contido no padrão de resposta. Aí você tira o trecho do padrão de resposta, que é a coincidência. Se você não tiver uma resposta integralmente contida no padrão de resposta, você pode falar a resposta correta, pois é parcialmente coincidente com o padrão de resposta e está correta, consoante a resolução CONAMA número tal. Aí você coloca o trechinho da resolução. Entendeu? Você pode ter um trecho do padrão, um trecho de outra norma. O que você não pode fazer é encher de normas, senão não dá certo, tá? Aí você vai terminar, ó, em face disso ou diante disso, reitera-se o pedido de majoração da nota para tantos pontos. Perfeito? Então, pessoal, a construção do recurso em si não tem segredo nenhum. É muito simplório, é pegar esse raciocínio para todos os cargos que eu citei. A construção do recurso em si. Agora você tem que aprender a calcular o pedido, que isso é muito importante, que é aí que está a diferença quando o professor entra, ele vai fazer conta. Cada banca tem uma forma de pensar o seu recurso. O Sebrasp é muito matemático. E aí, para você descobrir qual que é o cálculo, acompanha aqui comigo. Ó. Eu vou pegar um padrão qualquer. Deixa eu ver aqui. Peguei o padrão do cargo 2. Sem nenhum problema. O cargo 2 só tinha uma única pergunta, certo? Portanto, só tem um quesito, que é o quesito 2.1. Então, eu estou aqui
trabalhando em cima deste comando, tá? Agora vem o cálculo exatamente deste quesito. O que acontece aqui, povo? Para se calcular a nota, né, o momento de encaixe, são feitos dois cálculos. Veja que aqui tem quatro conceitos para avaliar este quesito. Então, 4 conceitos. Você vai pegar os 28 pontos, 5, para você descobrir exatamente onde a banca te jogou em termos de conteúdo. Então, você divide por 4, certo? Ela colocou 4, então você vem aqui, divide, por 4. Tá riscando aqui um pouquinho, povo? Vamos lá. Então, você vai ver que dá exatamente, peraí, 1,13. Ela arredonda, né? Então vai dar 17, 7,13. E aí vamos supor que a banca te jogou exatamente na casa dos 21,36 pontos. Quer dizer que então que ela parou aqui, porque você vai multiplicar esse valor, tá certo? Por 3. Tá bom? Você pega esse 7,3 aqui, multiplica por 3 e vai ver que a banca te jogou aqui, nesta casa. Ora, o que quer dizer, né, a banca te jogar nesta casa? Quer dizer que ela te deu 3 unidades de conteúdo e não implicou com a sua estrutura textual. Não houve nenhum problema nesse sentido, ela considerou o seu texto claro. Quando a gente fala em estrutura textual, a banca não está necessariamente pensando em introdução, desenvolvimento não, tá, gente? Ela está pensando na qualidade da escrita mesmo. Porém, olha só agora, tem muita atenção. Se você, não é, não ficou com 21,36, mas você ficou com 24,94, por exemplo, ou aproximadamente isso aqui, quer dizer que a banca te trouxe para o total, você trouxe resposta sim pertencente ao total, mas ela fez outra conta. Ela pegou isso aqui e dividiu por 8. Já que são 4, ela divide por 8 e ela chega a este valor aqui. Este valor aqui é a nota da redação. Muita gente não sabe disso. E aí não adianta, olha como é que é importante você entender esse vídeo. Não adianta você ficar falando que respondeu tudo corretamente, ela já sabe que você respondeu tudo corretamente. O conteúdo, você não está recorrendo contra o conteúdo, você está recorrendo contra a qualidade da redação. Então isso aqui é bom você levar para o seu professor que está montando recurso para falar, peraí, brother, não é o meu conteúdo, não adianta recorrer disso aqui. Isso aqui já está certo, a banca já sabe. Se eu recorrer disso aqui, eu vou perder o recurso. Essa nota aqui que a banca me tirou foi uma nota referente à redação, à qualidade da redação. Eu tenho que, então, procurar um professor de língua portuguesa. Aí eu, embaixo aqui do vídeo, vou deixar indicado, que acho que é a melhor saída, o professor Marco Antônio Marcarrão, que já trabalhou comigo em recursos. Ele é muito bom para montagem desses recursos. Geralmente ele trabalha muito bem. E aí o que acontece? Para você recorrer desta nota aqui, entendeu? Para que você possa acertar de fato a ponteira do recurso, não é? A pontaria, melhor dizendo. E aí, pessoal, quando vocês recorrem exatamente desta parte aqui, como é que você vai provar que você escreveu bem? Aí o professor de redação vai subsidiar que você cumpriu a primazia da coerência, da coesão, você traz uma redação clara, objetiva, que atende com muita vamos dizer assim, com concisão e capacidade de síntese o seu conteúdo, que é uma redação equilibrada, que respeita paralelismo e tal. Mas você precisa observar uma outra coisa. Lá em microestrutura, olha só, aqui vamos supor que aconteça esse fenômeno. Então aqui você foi e falou que você quer majorar sua nota de 94, de 24,94 para 28,5, certo? Você deixou bem claro aqui para o examinador que você não quer esse resultado. Mas qual que é o argumento para este score em si? O resultado foi este daqui. Falar que a sua redação está, além de estar correta, claramente correta porque ela coincide toda com o padrão de resposta, ela está com a redação perfeita. E aí você vai comprovando que ela está com a redação perfeita. Os conectores foram bem empregados, a redação é objetiva, é clara, é bem equilibrada, e etc. Pronto, este é um trabalho do professor de língua portuguesa. Porém, há uma outra questão que pode ter acontecido também. Vamos supor que esta sua resposta na redação, certo, que você apresentou, aqui é o texto todo, na verdade, né, para o pessoal desse cargo. Então, o pessoal pegou do cargo da linha 1
até a linha 28. E neste intervalo, o examinador tirou muita nota em microestrutura. Ele tirou mais assim, correspondente a 6 erros, vamos supor. E estes erros, em sua maioria, estão concentrados em morfossintaxe. Aí você pode usar uma abordagem muito tranquila. Fazer o cálculo da perda por estes 6 erros. Suponhamos que por esses 6 erros você tenha perdido 2 pontos. Suponhamos, tá? Aí você vai dizer o quê? Que a banca já fez a extração de pontos referentes à qualidade do texto, porque o morfossintaxe é a qualidade de texto. E então você não pode ser punido 2 vezes. Você vai deixar claro, olha, pede-se à banca que reveja a avaliação, porque houve dupla punição, uma vez que foram extraídos 3,56 pontos, naturalmente relativos à nota de redação observando os quesitos avaliados, né, o cálculo decorrente dos quesitos avaliados, e que já foram extraídos 2 pontos. Portanto, você vai concordar com essa extração aqui, que já existe lá em micro, que de repente você não consegue mexer, e nem é bom você mexer, para você pedir para que haja a remoção dessa nota aqui e a manutenção dos 28,5 pontos, tá certo? O alcance, aliás, melhor dizendo, desses 28,5 pontos. Então, é um recurso muito pequenininho, é um recurso que só compara dizendo o quê? Olha, você já me puniu em microestrutura, eu já perdi tantos pontos, eu não posso ser punido novamente em macro pelo mesmo erro. Entenderam? Entenderam? Eu vou mostrar aqui uma outra situação com base no outro padrão de resposta, porque fica mais nítido, que aí corresponde ao que aconteceu com a maioria. Vamos supor, agora, veja aqui, vou pegar o item 2.2, tá? Que só tinha três aspectos. Então aqui lembro que valiam 13 pontos, a banca divide por 3, e aí a unidade de multiplicação é 4,33. De repente você ficou com 8,67. Então você perdeu o conteúdo. Aí você vai recorrer contra a nota de conteúdo. Perdão, você vai recorrer contra a nota por conta de conteúdo, tá bom? O que você vai fazer? A mesma coisa, comparar o que você escreveu com o que está aqui no padrão. O padrão não sustenta sozinho? Pode trazer outra abordagem complementar. Uma única abordagem complementar, morreu a nota, não fique enchendo linguiça. E peça, não esqueça na conclusão, reiterar seu pedido. Joia. Ah, você ficou, de repente, não com 13 pontos, mas você ficou com 10,83 ou 10,84, certo? O que aconteceu neste caso? Ó, agora você foi para 10,83. Aí você acha que está no 2? Não, a banca já reconheceu que te deu todos os direitos de conteúdo aqui. Então você vai recorrer contra a qualidade, contra a nota embasada na qualidade da redação. Você vai defender a qualidade da redação. Por quê? Porque aqui o cálculo já foi outro. Você aqui eram 3, então a banca dividiu por 6, certo? O que dá menos 2,17. E aí você retira de 13 menos 2,17 e você cai para esta nota aqui. Por isso que a banca te puniu aqui pela qualidade do seu texto. Ela não gostou da qualidade do seu texto. Aí o que você vai fazer? Vamos supor que o 2,2 você respondeu entre as linhas 26 e 30. Linhas 26 e 30. Olhe lá em microestrutura quantos erros você teve aqui. De repente você viu que concentrou uns 5 erros aqui de morfossintaxe só nesse trecho. Pode recorrer que você ganha. Por quê? Porque se tem 5 erros de morfossintaxe, a banca tirou 1,5, por exemplo, suponhamos. Aí você vai falar, vamos lá. Perder 1,5 é uma coisa, perder 2,17 é outra. Então você aceita esta perda aqui, fala que você já foi punido aqui no intervalo dessas linhas e que uma nova punição de menos 2,17 no mesmo intervalo significa dupla punição que prejudica a isonomia do concurso. E aí você pede para a banca tirar esta nota e majorar a sua nota para 13 pontos. Tá claro? Gente, isso que eu expliquei serve para todo mundo mesmo, a parte de conteúdo. A parte gramatical você realmente tem que avaliar, e a parte gramatical é super simples, não tem que, eu não sei a regra. Não, você só tem que dizer que não houve erro. É simples assim. A parte gramatical é mais simples ainda. Deixa eu pegar um espaço maior aqui para escrever. Vou recorrer contra a nota de gramática? Sim, eu vou falar, olha, né? Recorre-se contra a marcação de erros, marcação de erro presente na linha 18. Ponto. Aí você pode falar, ó, não existe
não existe erro de grafia no trecho. Ponto. Pede-se, portanto, pede-se vírgula, portanto, que seja acrescentado. Vamos supor que a perda, aí você vai ter que calcular quantos erros você teve. A banca, como é que você calcula? Você pega a sua nota mínima, né? Vamos supor, valia lá 30 pontos, né? O total sua redação, 30 pontos. E aí você ficou com 28 pontos ao final por conta dos erros gramaticais. Você não perdeu nota em conteúdo, por exemplo, tá? Então você vai aqui somar o total, tá certo? Menos o que você alcançou. Melhor dizendo, isso, você tirou, perdão, aqui você tirou 30 pontos, você conseguiu em macro, vai pegar a nota da macro, estrutura, e vai pegar aqui a nota final, que foi a nota que você alcançou menos os erros de português, ó. Nota parcial, menos os erros. Então você tem 2 pontos aqui, certo? Você cometeu, por exemplo, 10 erros. Então, naturalmente, cada erro corresponde a 0,2. Então, você vai pedir para ser acrescentado 0,2 ponto. A nota final da discursiva é isso. Então, a parte de português, você pode recorrer dela toda se você tiver razão para tal. Lembrando que você não sai dando tiro para tudo que é lado, tá bom? E um detalhe interessante é que você tem que clicar. Na hora que você vai protocolar o seu recurso, os itens de macroestrutura são lá numerados, ó, 2.1, 2.2, você vai simplesmente colar aqui, tá? Sem problema nenhum na área correspondente. Porém, salvo engano, a tela do aluno, ele abre com microestrutura primeiro e te perguntando a linha. Então, se isso aqui era a linha 18, você clica lá em linha 18. Quem tem erro de microestrutura, quem não tem, não clica em nada, vai direto para a parte macro, entendeu? Então, aqui você foi lá na linha 18. O tipo de erro, grafia, marcou. Aí você cola o seu recurso, tá certo? Então é assim que se recorre, tá, pessoal? Não tem mais, assim, o que falar muito, né? De apresentação você pode até recorrer, mas é difícil demover a nota de apresentação. A gente tenta por não deixar de tentar, é só você falar que a letra tá tudo certo, a letra está pertinente, que não há rasura, que as margens foram respeitadas, a paragrafação corresponde ao que a banca perguntou e tal, tá bom? Então veja que não há nenhuma preocupação em você fazer introdução, conclusão, não há. A gente fala apenas para ficar uma redação mais bem organizada, só por isso. Mas você tem que aprender essas questões que eu expliquei, porque é isso que define o seu recurso, tá? Boa sorte para todos vocês. Embaixo eu vou deixar o contato do professor Marco Antônio Macarrão, para quem precisar recorrer a ele, não é? Ele tem condições sim de montar o recurso, ele conhece bem o Sebrasp, já fez recurso, já ganhou, já participei de alguns recursos em que ele fez a montagem, tá bom?